Olá pessoal, boa noite. A gente está aqui começando essa live nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, porque a gente vai reexibir aqui o jogo envolvendo Guarani e Ceará, jogo que foi realizado no último domingo na Arena Romeirão. Muitos internautas ligando para a gente, pedindo para a gente colocar, muita gente esteve no Romeirão e gostaria de assistir, muita gente não pôde ir, muita gente não pôde acompanhar, então a gente vai colocar esse jogo para você aqui do nosso canal no YouTube, tá certo? Lembrando que a gente tá aqui no apoio da Conta Podcast, os estúdios da Conta Podcast, agradecer o Henrique, o Rafael Xenofonte, tá bom? Um abraço aí pro Dr. Rafael Xenofonte, que é um médico que anda atuando aqui na região do Cariri, né, e prescrevendo medicação à base de cannabis. Conheço um pouco a nova clínica médica que está com o nosso querido Rafael Xenofonte, um trabalho muito interessante que vem sendo feito aqui pelo Rafael Xenofonte na região do Cariri, tá certo? Com apoio, essa exibição do jogo entre Guarani e Ceará é um apoio do Grupo 3R Petróleo, tá bom? Grupo 3R Petróleo, que tem 5 postos aqui em Juazeiro do Norte, tem o aeroposto, que fica na Avenida Vigílio Távora, 2650, tem um posto 3R na Avenida Castelo Branco, tem um posto São Francisco na Avenida Castelo Branco, Novo Juazeiro, posto Mãe de Deus, em frente ao Centro de Abastecimento dos Romeiros. E tem ainda o Alto Posto Raimundo Neto, na Avenida Ailton Gomes, 875, no bairro do Pirajá. Tá ok? E, inclusive, hoje está tendo promoção lá nos 5 postos do Grupo 3R Petróleo. Nós temos lá a gasolina comum BR Petrobras a R$ 4,89 e a gasolina grid Petrobras a R$ 4,99. Tanto faz pagar no Pix, a dinheiro, no cartão de crédito, aproveita, o preço é o mesmo. Combustível, gasolina Petrobras, BR Petrobras comum, R$ 4,89 em qualquer posto do Grupo 3R Petróleo e R$ 4,99 na gasolina Grid Petrobras, tá ok? Bom, se liga aí, compartilha com a galera, avisa que o replay está no ar com a transmissão do jogo do último domingo lá na Arena Romeirão, Mauro Sampaio, aqui no nosso canal. Como é o nome do canal, Matheus, Davi? Replay com o Tony Souza. Isso, Replay com o Tony Souza. Olha lá para aquela câmera ali. Vamos lá. Como é o nome do canal? Replay com o Tony Souza. Deixa eu levantar aqui você. Pronto. Diz aí do novo canal. Replay com o Tony Souza. Isso. E qual o jogo que a gente vai passar agora? É Guarani e Ceará. Pelo campeonato? Cearense. Isso, pelo campeonato cearense. Vamos para o primeiro tempo? Narração Tony Souza, comentários de Leandro Santos, nós temos aí as imagens, edição de Guto Vital e também com os trabalhos técnicos aqui com o nosso querido Jussiesse Filmes. Agora para você, primeiro tempo de Guarani e Ceará, jogo realizado no último domingo na Arena Romeirão, Mauro Sampaio. Se liga. É verdade, meu querido Leandro, tivemos agora ali a homenagem antes do jogo, né, a falecimento aí do rei do futebol, Pelé. Já foi destacado isso, que todo jogo seria feito homenagem ao Pelé, aproveitando também a homenagem ao Roberto Dinamite, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Ambos faleceram, um no final do ano passado, o outro no início deste ano. Apita Marcelo de Lima Henrique, tem bola rolando para Guarani e Ceará na Arena Romeirão. E quem dá o pontapé inicial ao Alvinegro de Porangabuçu, que hoje está jogando aí com seu uniforme número 2, predominando a cor branca. Já trabalha ali trocando figurinhas o jogador que é o Michel Macedo. Segura, tenta trabalhar a bola no meio de campo. Bota para jogar ali o Thiago Pagnussá. Já abre na esquerda com o Luiz Otávio. Ele estava curioso para ver esse novo Romeirão. Ele já que jogou muito no antigo Romeirão, né? Já tentava por ali o Jean Carlos. E aí o jogador do time do Guarani ali, o Thiago, não quis conversa, botou a bola para a lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. Danilo Barcelos tenta botar a bola no ataque. Bruno Costa chega lá, tira, complementa. Fica a disputa danada de um lado para o outro. Tentava por ali. Quando chegava o Da Silva, o Breno dá um chute na bola. Melhor ali para o Michel Macedo. Já abre a bola na direita, procurando ali o Kaique Gonçalves. Vem na velocidade o time do Ceará. Tentava por ali agora o atleta que era o Vina. Perdeu a bola. Volta o Ceará.
Richardson abre na esquerda, Danilo Barcelos. Fica trocando figurinhas o alvinegro de Porangabuçu. Caio Rafael já recuou novamente para o Thiago Pangnussá. Tem dificuldades o time do Ceará, todo fechadinho o time do Guarani. Ali o Jean. Segura a bola. Fica tentando ali fazer aquela marcação alta. O rubro-negro juazeirense. Luiz Otávio tem mais liberdade. Thiago fica ali à distância. Passe foi errado. Thiago acabou quase. Pegava o Thiago no passe errado do Caio Rafael. Ele errou também. Caio Rafael já retoma a bola. Tentava ali o Jean. A bola fica ali com o Janderson. Segura a bola. Tabelinha pela direita. Lá vai o Janderson. Tenta o cruzamento por baixo. Chegou o jogador do Guarani. Mas o auxiliar ali, o seu Anderson Silva, dedurou Marcelo Henrique. Foi lá e apitou falta do jogador do Guarani. É falta lá do direito do ataque, favorecendo a equipe do Ceará. Estamos nos primeiros instantes da partida. É a primeira rodada do Campeonato Cearense. No sábado tivemos 2 jogos. O Fortaleza suou para vencer o Iguatu 2-0. E o Maracanã acabou vencendo o Caucaia pelo placar de 1-0. Cobrança de falta. Richardson que vai para a cobrança. 2 homens na barreira, jogada ensaiada, bola toca. O Michel Macedo cruza a bola. Olha, Thiago Pangnussá chutou a posição legal. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Ceará! Thiago Pangnussá é artilheiro, é zagueiro artilheiro, é jogador que arrebenta. O cruzamento veio da direita, o zagueirão estava ali como se for um centroavante, dominou, teve tranquilidade e fuzilou a meta do goleiro Diego. O placar está aberto no estádio, na Arena Romeirão, e é alvinegro, mais alvinegro do que nunca. Thiago Pangnussá é jogador que arrebenta. Agora o Ceará tem 1, Guarani tem 0. E no comecinho do jogo, Leandro, eis que o Ceará abre o placar com o zagueiro artilheiro, Leandro. Cochilou a defesa do Guarani, vacilou a jogada ensaiada da equipe do Ceará ali, um toquinho rápido na cobrança. Daí a zaga do Guarani desatenta, deixou o Thiago aqui no segundo pau livre. Recebeu, dominou, limpou. Na hora que tentou chegar um zagueiro para tomar a bola, o Thiago já foi finalizando ali no contrapé do Diego e colocou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol da equipe do Ceará. 3 minutos de jogo, só o Ceará atuou até aqui. Vai para cima, deixa o Guarani acuado no seu campo de defesa, troca passes, dá velocidade ao jogo e domina a partida nesses primeiros momentos. O Guarani apenas recuado atrás quando tem a posse da bola. Erra o passe ali que poderia propor uma saída de jogo, acaba devolvendo essa posse de bola ao time do Ceará. Dono do jogo, tranquilidade maior ainda agora com um gol de vantagem, Tony. É verdade, lá vem o time do Ceará, tentava por ali. Lá do outro lado estava o Vina, mas aí chegou a defesa, tirou errado. Retoma o time do Ceará. Olha a bola, tabelinho, o Vina toca ali pro Jean. Chega a defesa, Richardson toma. Toca novamente ali pro Jean Carlos. Abre na esquerda, Danilo Barcelos, olha o cruzamento. Passou por todo mundo. Completa, bota a bola para fora. Chegou de novo com perigo o time do Ceará. Uma tabelinha boa ali e o Danilo Barcelos chegou cruzando, ninguém apareceu do Vozão para tentar complementar. É arremesso manual, já cobrado. O Ceará segue com a bola, segue trocando figurinhas. O alvinegro de Porangabuçu. Luiz Otávio com ela. Segura, toca a bola agora com o Danilo Barcelos. Ele olha, procura para quem tocar, com o Richardson, novamente com o Danilo. Tenta dar pressão, o time do Guarani que perde agora. 1-0 para o Ceará, comecinho de jogo, Thiago Pangnussá. Zagueirão foi lá e botou a bola para dentro. E é ele que está com a bola. Tenta chegar o Ceará na velocidade. Olha o Janderson, tentou tocar com Vina. Segura, quase fazia o pivô. Já bota a bola um pouco mais atrás. Richardson, Jean Carlos.
Pediu ali o Danilo, ele preferiu tocar no meio campo. Tentava ali com o Vina, não conseguiu. Errou a saída do Guarani. Richardson, Vina, recebe, abre na direita. Lá vai ali o Michel Macedo. Fez a proteção, jogador do time do Guarani. Mas aí acabou se atrapalhando. O último toque foi do jogador do Ceará. A bola é para a linha lateral. Arremesso manual que favorece ao Leão do Mercado. 3R Petróleo. Você quer gasolina com qualidade, com preço super camarada? Procure os postos do grupo 3R Petróleo. Isso mesmo, 3R Petróleo, sempre procurando o que há de melhor para você. Os combustíveis mais baratos da região do Cariri. Procure um dos 5 postos. Em breve teremos o Alto Posto Limoeiro, mais um posto do grupo 3R Petróleo em Juazeiro do Norte. E a gente está tentando por aqui, olha ali, o time do Guarani tentava ali pela direita. Tentava ali o Heron. Já toca a bola. Último toque, jogador do Ceará. Heron vai com ela, bota para frente. Desviada, olha o Thiago com ela. Ele e o Luiz Otávio. Tenta fazer ali o complemento. Foi para o chão, Patrick, o árbitro disse que está valendo tudo isso aí. Na dividida com o Thiago, o último toque foi do Luiz Otávio. E aí é a bola escanteio, é isso mesmo? É escanteio, favorecendo a equipe do Guarani. Quem vai para a cobrança é o Adam. Adam é quem vai para a cobrança pro Leão do Mercado. O Guarani tentando chegar ao gol de empate. Comecinho ainda do primeiro tempo. A bola veio por baixo, a defesa tirou mal. Ceará tenta tirar o sufoco. Janderson que vai para a bola. Na velocidade, lá pela direita. Caiu ali o meu sozinho, jogador do time do Ceará. Foi para o chão. Marcelo de Lima Henrique pede para esperar. Aconteceu alguma coisa ali com o Ceará. Enfim, comecinho de jogo. O Guarani tá meio que intimidado. É o que parece. Ficou meio intimidado nesse início de partida, hein, Leandro? Tá sim. O time do Guarani não consegue impor o seu jogo, não consegue nem trocar passes de uma forma correta. A gente já tem aí aproximadamente 10 minutos desse primeiro tempo. Não consegue sair de trás com essa bola dominada, criando alguma coisa. Apenas aguarda o Ceará no seu campo de defesa, tenta desarmar para tentar uma jogada de contra-ataque. Porém, está faltando qualidade do meio de campo, está faltando esse homem do meio de campo do Guarani aparecer e receber a bola para tentar daí alguma triangulação com os laterais para que essa bola chegue lá no ataque ao Arthur e ao Thiago. Não aconteceu até aqui. O Ceará está tranquilo no jogo, pelo contrário, né, o Ceará consegue ocupar o seu campo de ataque, vai para cima, cria jogadas, trabalha bem essa posse de bola, tem a velocidade, fisicamente parece estar melhor também e assim domina as ações até aqui nesses primeiros momentos do primeiro tempo de jogo. Então o Breno chegou de forma mais dura ali, fez uma falta em cima do Vina, o Vina ficou na bronca com o Breno, meio campista da equipe do Guarani. Mas é falta. Aí agora ali é uma conversa, bola tá murcha, bola não tá. O Marcelo de Lima Henrique agora ali fica paralisado e tira a bola. Já recolocaram outra no jogo. Richardson tem pressa. Abre na direita ali com o Thiago Panussado, o jogador que marcou o gol até o momento. Abre com o Janderson. Procura ali o Caio Rafael. Janderson de novo, na velocidade, tabelinha. Olha o Janderson, entra na área, chega, fez a proteção. O jogador do Guarani foi inteligente. Fez a proteção, esperou o contato. O contato veio, ele foi para o chão e acabou tendo a falta de ataque do Alvinegro de Porongabuçu. Você quer ficar em forma, sempre de forma saudável? Procure o Espaço de Dança Aline Silva no Crato. Vai lá no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, e você pode se informar todas as modalidades de dança, como você participar, como ser também, né, um integrante do Espaço de Dança Aline Silva. Mantenha a saúde, fique em forma, né, sempre ali dançando numa boa. O que foi ali que o Marcelo Henrique... Homenagem ao Pelé. E no começo do jogo não foi feita homenagem, foi para isso, não? É no começo, aos 10 minutos, um minuto de silêncio aí, aliás, não é um minuto de silêncio, um minuto de aplauso aqui para o Pelé, né? Rei do futebol. O cidadão que mais jogou futebol no planeta Terra. Pelé sendo homenageado aí por 10 minutos. Parando aí para essa homenagem aqui no futebol cearense. Muito aplaudido.
Pelé, que morreu no finalzinho do ano de 2022. Bola já rolando de novo na Arena Romeirão. Luiz Otávio. Aí saiu errado ali, melhor para o time do Guarani. Olha a bola, seria a bola ali para o Thiago. Luiz Otávio se recuperou. Fica ali com a bola o Kaique Gonçalves. Tentou dar o passe lá para a direita. Aí o passe não foi legal, foi direto para a linha lateral. Arremesso manual favorece ao Guarani. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Procure Edilan Máquinas. Fica na Rua do Vidal, no centro de Barbalha. Também tem Edilan Máquinas no Instagram. Olha ali que jogada bonita do Heron. Tentou trabalhar. Chama para o jogo Patrick. Escorregou. Tentou o toque com o Thiago. Luiz Otávio não quis conversa. Marcação forte. Bota a bola para lateral. Guarani pouco a pouco, de lateral em lateral, tentando chegar ao ataque. Olha o Breno. Toca para o Bruno Costa. Bruno Costa, zagueiro experiente. Já passou pelo Fortaleza também o Bruno Costa. É o capitão do Guarani. Trabalha ali com o Matheus Mendes. Recua da Silva. Da Silva tenta o passe. Perde a bola. Lá vem o time do Ceará. Olha ali o Janderson. Cara a cara. Chutou. Defendeu Diego. Numa bola que saiu de pé em pé. O Vina achou o Janderson entrando com liberdade. E ele chutou cruzado. Diego, experiente, goleiro rubro-negro, fez grande defesa. E a bola foi para escanteio. E a torcida do Guarani fica na bronca. Queria falta, o árbitro não deu. É escanteio para o Vozão. Lá vai Jean Carlos para a cobrança. A bola viaja. Olha o toque de cabeça, foi o Bruno Costa. Sai da grande área. Vai lá do outro lado, apenas protegeu ali. O jogador Kaique Gonçalves ficou com o lateral. Ele já trabalha ali com o Michel Macedo. Tá todo fechadinho o time do Guarani. Perde por 1-0. Thiago Pangnussat. Chega, toca ali com o Luiz Otávio. Abre na esquerda com o Danilo Barcelos. Tentou dar o toque rápido ali para o Richardson. A bola desviou na cabeça do Heron. Linha de fundo, escanteio para o time do Ceará. Quer combustível de qualidade com preço super camarada? Procure um dos 5 postos do grupo 3R Petróleo. Em breve, o 6º posto de Juazeiro, Alto Posto Limoeiro. São 5 postos com combustível de qualidade e preço super camarada, o preço mais barato de Juazeiro. Tá vendo o time do Ceará, a bola viaja, toque de cabeça, tirou a defesa. Não pegou legal o Thiago Pangnussat. E ele chegou ali como um homem surpresa. Se ele pega direito na bola ali, Leandro, era o segundo do Ceará, hein? Mais uma vez apareceu livre na área do Guarani ali, o Thiago. Veio como um homem surpresa, veio de trás, mais uma vez livre de marcação, quase marcava o segundo. Chegou um pouquinho atrasado na bola, ainda conseguiu tocar, mas desequilibrado, mandou para a linha de fundo. É impressionante como está superior tecnicamente a equipe do Ceará. Joga, domina as ações, o Guarani mal consegue passar do meio de campo e aí tem uma vida tranquila até aqui. 15 minutos desse primeiro tempo, aproveita os erros do Guarani e vai se aproximando. Já teve aí 2 finalizações, o Diego acabou salvando no lance anterior o que seria o segundo gol do Guarani. Já chega também, tem as possibilidades nos escanteios, vai mandando no jogo, tá tranquilo o time do Ceará até aqui. E o Guarani precisa mudar muito se quer chegar ao gol de empate. É muito chutão, muita bola rifada e vem tentando o Guarani. Vinha tentando por ali, mas a dona Débora Beatriz sinalizou que o jogador do time do Guarani estava em posição irregular, portanto, impedimento do ataque rubro-negro. A gente estava olhando aqui dados, inclusive divulgados pelo próprio Ceará, do retrospecto contra o time do Guarani, né? Foram, segundo lá no site do Ceará, são 107 jogos entre Ceará e Guarani, com 78 vitórias do Ceará, 19 empates e apenas 10 vitórias do Leão do Mercado. É uma vantagem esmagadora do Ceará nesse retrospecto, que inclusive está destacado lá no site do Ceará sobre as vitórias vitórias, empates e derrotas. Então, vitória do Ceará são 78 vitórias, 19 empates, 10 vitórias apenas do Guarani, segundo essa divulgação feita pelo próprio Ceará no seu site oficial. É uma vantagem esmagadora do Alvinegro de Porongabuçu.
E curioso, viu? Eu tive informação, eu até vou tentar confirmar aqui, de que o primeiro confronto entre Ceará e Guarani aqui parece que foi uma vitória do Guarani. Enfim, vou até tentar confirmar essa informação. Mas o fato é que há uma vantagem muito grande do time do Ceará, o Vozão de Porongabuçu, que caiu ano passado para a Série B do Campeonato Cearense. O torcedor do Guarani provocou aqui quando chegou, segunda divisão, né? E aí, pouco depois, já saiu o gol do Ceará. Mas a torcida do Guarani está em bom número aqui, incentivando, torcendo bastante pelo Leão do Mercado, que tá complicada a situação. Por enquanto tá dando o Ceará, o Vozão tá vencendo 1-0 o time do Guarani nessa estreia do Campeonato Cearense. Olha aí, já o passe foi errado ali, mas enfim, é um começo de jogo que foi extremamente favorável para o Ceará, principalmente por esse gol que acaba dando uma tranquilidade a mais para o Alvinegro de Porongabuçu, Leandro. Daqui a pouco você fala, porque lá vem o time do Ceará pela direita, a bola muito esticada, foi direto para a linha lateral, Leandro. E olha que o Guarani faz uma linha de 5 aqui, uma linha baixa com 5 homens. 5-3-2 é o esquema adotado pelo Guarani aqui na sua postura defensiva, e mesmo assim o Ceará consegue encontrar espaços. Uma boa movimentação do Janderson pela direita com o Michel, o jogador Caio Rafael, um garoto, está tendo oportunidade também, já que o Luvanor, contratado para ser esse atacante, esse camisa 9, né, como a gente fala no futebol, o matador, não teve a regularização definida, não pôde comparecer no jogo de hoje, e aí ele está tendo essa oportunidade, se movimenta bem também, já caindo pela esquerda com o jogador Danilo Barcelos. O meio ali está livre para o Vina aparecer, também o próprio Richardson tem espaço, está chegando ao ataque, então tem muita liberdade, e o gol logo no início do jogo, aos 3 minutos, deu tranquilidade para o Ceará comandar as ações, criar e deixar o Guarani pressionado. Não tem nenhum tipo de problema aqui no seu sistema defensivo, e quando tem a bola tem total liberdade, mesmo com esse número alto de jogadores no campo de defesa do Guarani, consegue construir algumas jogadas. E destacar o Richard, né, o goleiro do Ceará, um espectador ali dentro de campo, acho que nem suar a camisa ainda, viu, Tom? É verdade. E lá vem o time do Ceará, olha o Janderson, recebe a bola lá pela direita, fica ali olhos nos olhos, ele, o jogador do time do Guarani, tenta o drible, puxa, recua um pouco mais a bola, o time do Ceará fica trocando figurinhas, Richardson já trabalha a bola ali com o Kaique Gonçalves, fica ali com o Janderson, ele pede, segura aí, botou a bola para lateral, não entendi agora ali o que foi, botou a bola para lateral, o jogador do time do Ceará. Vai mexer ali, é o jogador do Ceará que está sentindo, né? O jogador do Ceará sentindo, vamos confirmar daqui a pouquinho quem entra e quem sai no Alvinegro de Porongabuçu. Saindo ali o Michel Macedo saindo com a camisa de número 88 para a entrada do camisa 2. Vou confirmar aqui quem? Igor, né? Igor com a 2 no lugar, portanto, do Michel Macedo, que entrou de titular, já sentiu aí no primeiro tempo, portanto o Igor já em campo na equipe do Ceará. Quer ficar bem informado, notícias esportivas, acesse www.replay.tv.br, sempre trazendo informações, dando prioridade ao futebol do interior. Você fica sabendo de tudo por lá, vai lá, replay.tv.br, tá bom? Seu site esportivo trazendo muitas informações para você. Lá vem o time do Guarani, Vinha, porque o nosso querido Aaron acabou errando o passe, botou a bola para a linha lateral. Tem pressa o time do Ceará, Danilo Barcelos, toca com o Luiz Otávio, de novo Barcelos, já trabalha a bola ali no meio campo com o Kaique Gonçalves, chama o Janderson pro jogo, abre ali com o Vina, chega de qualquer maneira ali o zagueirão Matheus Mendes, se antecipou, tomou a bola, depois chutou em cima do Vina e ficou com arremesso manual a equipe do Guarani de Juazeiro. Quer combustível de qualidade com preço super camarada? Procure um dos 5 postos do Grupo 3R Petróleo, o combustível mais barato de Juazeiro do Norte. Grupo 3R Petróleo, são 5 postos de combustíveis, lá no aeroporto tem sempre promoção para você, se liga, tá certo? Em breve com mais um posto aqui em Juazeiro, o Alto Posto Limoeiro. Lá vem o Leão do Mercado, Vinha, porque o último toque foi jogador do Ceará, mais um arremesso manual. É a primeira rodada do Campeonato Cearense. Marcelo Lima Henrique manda voltar mais um pouco. Vai lá o Canidé para a cobrança. O time do Guarani tenta se movimentar, tenta trabalhar a bola.
mas tem dificuldades. Ficou no meu campo ali o Adam, tentou, mas aí o jogador do Ceará acabou chutando em cima do atleta rubro-negro. É mais um arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. Manda abraço aqui para a Sayonara, para o Emanuel, pessoal acompanhando aqui a nossa transmissão. Olha a bola em velocidade com o Janderson. Ele bota na quinta. Chegou ali a marcação do Bruno Costa. Ele bota no meu campo. Olha o Vina, recebe, foi pro chão, pediu pênalti, não foi nada. Forçou ali o Vina. Poderia ter tentado ali o tapinha na bola para ficar de cara pro gol. Valorizou demais o Vina ali pedindo pênalti, hein, ô Leandro? Deu uma valorizada o Vina. Teve tempo de dominar e tentar fazer a jogada individual ali para cima do zagueirão Matheus, mas aguardou o contato aconteceu, mas um contato tranquilo, sem nenhum agrave ali para que o Marcelo chegasse a marcar o pênalti em cima do Vina. Teve espaço, mas faltou um pouquinho mais de velocidade para tentar mais uma finalização o time do Ceará. E lá vem o time do Guarani, olha o Thiago, tentou ali dar uma forçada, Luiz Otávio chega, aí retoma a bola a equipe do Leão do Mercado, da Silva. Olha o tapinha, bola boa, o Thiago entra na grande área, vai ter, escorregou. O Thiago escorregou quando não deveria. O Adam tocou a bola ali, boa, açucarada para o Thiago. E aí na hora do cruzamento ele escorregou e perdeu talvez a melhor chegada de ataque do time do Guarani, Leandro. Exato, 22 minutos do primeiro tempo, a primeira chegada ali do Guarani dentro da grande área do Ceará. Conseguiu receber um bom passo o Thiago, já aparecia ali no meio da área o Breno, mas no momento do cruzamento o Thiago acabou escorregando ali, colocou a bola para a linha de fundo, tranquilizou a vida do Ceará, só tiro de meta já cobrado. E fica trocando figurinhas a equipe do Ceará. Danilo Barcelos toca para o Luiz Otávio. Thiago Pangnussá, Kaique Gonçalves. Olha o Janderson. Ele faz a virada da bola, toca a bola. Olha ali quem chegava para ali, o Caio Rafael, pediu a falta, o árbitro não deu, Danilo Barcelos chuta em cima da defesa. A bola foi para a linha lateral e fica caído ali o Caio Rafael. No lance anterior ele acabou reclamando, teria sido tocado o jogador do Ceará. Mas já está tudo ok com ele, lateral. Danilo Barcelos na bola. Richardson. Jean Carlos, de novo com o Richardson. Luiz Otávio, todo o time do Guarani no seu campo de intermediária. Thiago Pangnussá. Abre lá na direita com o Igor, que entrou ainda no primeiro tempo, porque o Michel Macedo sentiu. Primeira substituição do Alvinegro. Vina. Bola meio mascada ali, meio forçada. Vina, Igor. Tentou ali se desvencilhar de dois jogadores rubro-negros. Melhor para o time do Guarani. Tentou Arthur Cardial, mas a bola não chegou no Adam. Melhor para o Ceará. Jean Carlos. Caio Rafael, segura a bola, puxa para o meu campo. Errou o passe. Melhor para o time do Guarani. Olha o Adam, já trabalha a bola no meu campo. Aí errou feio ali o Breno. Seria para o Thiago, mas está cheio de jogador ali de branco na defesa também, né? Poderia ter tentado a jogada ali com o Adam. Foi para o chão agora o Janderson. E o árbitro não teve dúvida, marcou falta em cima do atleta do Ceará. Toda segunda-feira, você já sabe, tem um programa replay, né? Se liga com a gente, a partir das 7h30 da noite, nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Vai lá com a gente que você vai ficar muito bem informado. Muito bem informado. Se liga lá no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Programa replay de toda segunda-feira à noite. É falta para o time do Ceará. Lá vai Vina para a cobrança. A bola viaja. Luiz Otávio tentou. Thiago Pangnussá tentou completar. Não conseguiu pegar bem na bola. Ele agora deu uma raspada na bola, mas ela foi para a linha de fundo. E eu vou dizer, viu, Leandro? Tem que tomar cuidado o time do Guarani, porque quem está levando mais perigo nessas bolas paradas são sempre os dois zagueiros do Ceará. Tanto o Thiago como o Luiz Otávio.
Olha o time do Guarani. Lá vem na velocidade, foi pro chão. Patrick pediu falta, o árbitro não deu nada. Deu sim. Demorou uma barbaridade o seu Marcelo de Lima Henrique para apitar, mas apitou. Demorou muito, mas apitou. É falta pro Guarani. Foi tocado por baixo ali o Patrick. E tem uma falta a seu favor a equipe do Leão do Mercado. É falta pro time do Guarani. Vamos ver quem vai para a cobrança. Fica por ali o Adam. Adam vai para a cobrança, tá ali numa certa distância. Também para o jogador Arthur Cardial, mas insuficiente para o adversário, a postura do adversário que tem do outro lado. Um Ceará tranquilo, que marca bem, tem total liberdade, olha só, conduz a bola, tem espaço, valoriza, troca passes rápidos e assim vai envolvendo a defesa do Guarani, se aproximando da meta do goleiro Diego. Luiz Otávio estava ali, trabalha a bola, chegou ali com Vina, bota pro Janderson, lá vem Danilo Barcelos, olha o cruzamento! Caio Rafael passou e a bola na frente dele. Se ele só faz ali esticar o pescoço, ele cabeceia, a bola entrava. Boa chegada, mais uma do Alvinegro de Porangabuçu. É lateral para o time do Guarani. E chegada boa teve agora o Ceará. O Guarani vai ter que arrumar a casa aí. Renato Neves vai ter trabalho no intervalo para tentar arrumar a casa. Por sorte, o time do Ceará vem errando as finalizações. Por isso está só 1-0. E o Diego já fez ali pelo menos umas 2 defesas importantes que impediram aí um placar mais elástico até o momento aqui pro Ceará. É primeira rodada do Campeonato Cearense. É o retorno do Guarani à elite do futebol alencarino. A última vez que o Leão do Mercado tinha jogado a primeira divisão tinha sido em 2019. Ainda na época do antigo Romeirão. Tentava por ali o Heron. Chutou a bola, desviou no jogador do Ceará, agora sim saiu. Mas aí quando saiu, acabou saindo porque o atleta do Guarani ali, o Patrick, botou a bola para ali lateral, né? Danilo Barcelos, Richardson. Recua com o Luiz Otávio. Chama o Richard ali para jogar, porque o Richard tá só olhando o jogo, só acompanhando o jogo o Richard. Thiago Pang do Sá, toca a bola aqui pro Danilo Barcelos. Vina, olha onde o Vina tá vindo ali para pegar a bola. Thiago Pang do Sá. Luiz Otávio. Danilo Barcelos. Chegou da Silva, não quis conversa. Bota a bola para fora. Arremesso manual favorecendo o Ceará. Se acompanhando todas as emoções aqui no canal Replay com Tony Souza, no YouTube. Se inscreve aqui no YouTube. Segue lá no Instagram. E fica acessando também o nosso site replay.tv.br, sempre trazendo notícias esportivas para você. Danilo Barcelos, chama o Jean Carlos para o jogo. Janderson. Trocando figurinhas. Kaique Gonçalves, abre na direita, botou o Igor para correr. Muito forte o lateral. Quase derrubava o Renato Neves ali. E arremesso manual para o time do Guarani. Vai lá do outro lado ali o Cardial. Toca pro Canidé. Time do Guarani. Uma certa dificuldade para sair agora. Bruno Costa. Heron. Tentou a bola com o Patrick. Chegou ali
Danilo Barcelos bota a bola para a lateral. Time do Guarani tentando mostrar lucidez nesse momento para agredir um pouco mais do Ceará. Mas tem dificuldade. Olha o passe errado ali. Na fogueira para o Bruno Costa. Ficou com o Adam. Olha o time do Guarani. Tentou ali a finalização o Adam. E a bola passou à esquerda do goleiro Richard. Serviu pelo menos para trazer uns aplausos do torcedor do Leão do Mercado. O Guarani está tentando. Ninguém pode negar que pelo menos o time não desiste de tentar chegar ao ataque, hein, Leandro? Tenta melhorar em relação à postura do início do jogo. Essa do Adam agora foi para dizer assim que o time finalizou nesse primeiro tempo. 31 minutos de jogo, teve ali espaço no meio, estava muito longe, bateu ali de perna direita, mas acabou indo longe da meta do goleiro Richard. E pelo outro lado o Ceará já responde, já chega pressionando, buscando se aproximar da meta do Diego, uma finalização. As bolas trabalhadas pelos lados estão dando certo, tanto com o Caio como o jogador Janderson. E aí tem mais uma oportunidade agora em cobrança de escanteio. E lá vem o time do Ceará, lá vai Jean Carlos para cobrança de escanteio. O Janderson veio, ele preferiu esperar. A bola viaja, vai lá dentro da área. O toque de cabeça da defesa do time do Guarani. Lá vai o Adam tentar ali. Quem chega dando todo boque é o Kaique. Olha a bola, vai sobrar. Tira da Silva. O da Silva fez um giro ali para cima do jogador do Ceará e tirou o perigo da entrada da pequena área. A bola fica com o Richard. Novamente toda a sobra é do Alvinegro de Porugabuçu. Richard já toca a bola aqui com o Janderson. Tentou com o Vina. Bola muito forte. Melhor para a defesa. Matheus Mendes. Trabalha com o da Silva. Da Silva já chama ali seu companheiro para jogar ali, o Kaique. Bota a bola lá da esquerda. Quem tentava por ali era o Arthur Cardial. Fica com arremesso manual a equipe do Ceará. Quer combustível de qualidade com preço super camarada? Procure um dos postos do grupo 3R Petróleo. Em Juazeiro do Norte são 5 postos para você com o melhor preço e a qualidade inigualável do combustível do grupo 3R Petróleo. Em breve, com o 6º posto em Juazeiro, o Alto Posto Limoeiro. Aguardem, hein? Olha o Vina, tem pressa. Trabalha a bola na direita com o Thiago Pang do Sá. Ele olha, time do Guarani acaba dando espaço. Richardson por ali. Abre na esquerda com o Janderson. Tem liberdade, vai lá, olhos nos olhos. Ele, o Aaron, segura a bola. Abre na esquerda, Danilo Barcelos. Bruno Costa vai lá, da marcação. Toca com o Jean Carlos. Pro Danilo Barcelos. Foi pro chão, deu uma forçadinha ali o Danilo Barcelos, Leandro. Poderia ali, tentava, quando fechou a janela ali o Aaron, ele quis uma falta, mas o árbitro não caiu na dele, Leandro Santos. Quis cavar a falta, passou, recebeu o passe, esperou o contato ali do Aaron. O Aaron, esperto também, foi só na bola, limpo no lance, recuperou para o Guarani. E lá vem o time do Guarani, olha a finalização! Aí, rapaz, o Richard foi lá e fez a defesa. O Arthur Cardial, né, quem fez ali a finalização de longe. Pelo menos o Richard trabalhou, para não dizer que ele passou o jogo todo assistindo. O Richard agora trabalhou, estava bem colocado, fez a defesa. Vai Thiago Pagnussá. Tentou a tabelinha ali rápido, toma a bola o da Silva. Toca com o Patrick. Time do Guarani tenta, lá na esquerda com o Thiago, ele domina, olha o bom drible, passa pelo segundo, faz o giro, errou o passe, a bola ficou nos pés do Richardson. A bola dividida ali, mas aí depois ficou fácil para a defesa da equipe do Ceará. O Thiago fez linda jogada, tirando de 2 jogadores, mas aí na hora de dar prosseguimento na jogada, errou o passe, facilitou a vida do Ceará. Time do Ceará que está tendo dificuldades, muitas dificuldades. O time do Guarani, melhor dizendo, muita dificuldade aqui para chegar no ataque, para chegar no setor defensivo do Ceará. Inclusive, conversei no sábado na chegada do Ceará em Juazeiro do Norte com o Luiz Otávio, Leandro. Luiz Otávio, que já jogou no time do Icasa aqui por muito tempo, jogou muito no Romeirão, no antigo Romeirão. Depois foi para o Ceará e ele disse que a última vez que esteve aqui
Foi em 2017, né, contra a equipe do Guarani. E marcou o gol. Foi a vitória do Ceará, se não me engano, no dia... Agora me falhou a memória, acho que dia 22 de fevereiro, se não me falha a memória. O Ceará venceu o Guarani no Romeirão, 1-0 com o gol do zagueiro Luiz Otávio. E ele estava muito curioso para ver esse novo Romeirão, que, convenhamos, está bem diferente daquele Romeirão que havia antigamente. É uma nova arena, um novo espaço para o futebol cearense, principalmente no interior. Matheus Mendes toca ali para Bruno Costa, já abre procurando o Adam, faz ali o cruzamento, procurava o Thiago. Olha, o goleirão falhou, chega a saída! E o árbitro tá dando o quê? Pênalti? Tiro de meta. A torcida do Guarani gritou como se o árbitro tivesse dado pênalti. No lance chegou o Thiago. A defesa meio que se atrapalhou ali com o goleiro Richard. E quase a bola sobra, rapaz, para o Arthur Cardial. E ela foi direto para a linha de fundo. O Marcelo de Lima Henrique apontou ali, para mim, impressão de tiro de meta. Mas de repente eu ouvi a torcida do Guarani gritando, dando a impressão que tinha marcado o pênalti. Foi um lance no mínimo curioso, Leandro Santos. Pois é, para quem está aqui localizado na diagonal do lance, ficou com a impressão do Marcelo de Lima Henrique ter marcado o pênalti. Ele parou ali próximo da marca do pênalti, ficou com o braço estendido. O torcedor do Guarani se animou aqui, mas ele sinalizou apenas tiro de meta. O Guarani aproveitou o vacilo que deu a defesa do Ceará agora, a desatenção entre o Luiz Otávio, o Thiago e o Richard, e apareceu o atacante Thiago do Guarani ali entre os dois, deu um toquinho na saída do Richard, mas a bola caprichosamente foi para a linha de fundo ali, rente ao poste direito do goleiro do Ceará. Chegou o Guarani, finalzinho do primeiro tempo, começa a se soltar mais, começa a sair mais do seu campo de defesa, porém ainda erra muitos passes no meio. O Adam, o jogador Thiago, o Arthur Cabral também muito longe um do outro ali, não consegue ter essa troca de passes rápida, e aí fica a ligação direta buscando o camisa 9 rubro-negro lá na frente. Agora teve esse vacilo do Ceará, quase poderia ter saído o gol aí, serviu para alertar a defesa do Vozão, que estava bem atenta, segura até aqui, mas agora passou pelo susto. É verdade, foi um susto grande ali para um lance totalmente despretensioso, de repente quase dava uma resenha boa ali para o time do Guarani. Já tudo ok com o goleiro, bola rolando novamente no Romeirão. Bruno Costa, zagueirão experiente, chama a galera pro jogo. Bota a bola pro Patrick. Aí chegou o Danilo Barcelos. Bola segue disputada. Barcelos toca de cabeça. Toma a bola ali o Leão do Mercado. Olha o Breno, errou o passe o Breno. Melhor pro Jean Carlos. Ele bota a velocidade, fez o lançamento. Olha ali, o Caio vai chegar na bola. Vem a defesa do time do Guarani. Tira de qualquer forma ali. Canidé botou a bola para lateral. Arremesso manual que favorece o time do Ceará. Às vezes tem uma certa ansiedade o time do Guarani, né? Uma bola que tá ali tranquila, aí erra um passe, aí dá um contra-ataque. O Guarani tem que ter mais calma no momento que tem um posse da bola. Olha o Jean Carlos. Trabalha a bola ali com seu companheiro, recua um pouco mais, trocando figurinhas. O alvinegro de Porangabuçu, Luiz Otávio. Danilo Barcelos. Trabalha com o Richardson. Abre com o Janderson, que agora está caindo todo aqui pela esquerda. Aí foi falta. O Heron fica na reclamação, na bronca, mas deu sim uma puxadinha ali no jogador adversário. É falta para o time do Ceará. Acesse o site replay.tv.br. Vai lá, www.replay.tv.br. Tem muita informação para você. Tem uma conversa que a gente teve com o ídolo do Ceará, o Sérgio Alves, em Juazeiro do Norte, deste fim de semana. Bateu um papo bacana com a gente. Tem até uma história aí de que o pessoal está querendo o Sérgio Alves para ser técnico do Guarani na Fares Lopes. Já pensou? Olha o Ceará, Vina. Bota a bola na área, o toque de cabeça. A bola desviou no zagueiro do Guarani e ficou nas mãos do Diego. Tentava o cabeceio ali, o Janderson. Diego já bota a bola para frente. Procurando ali o jogador Adam.
na velocidade. Olha o Leandro marcado. Foi pro chão, é falta. Foi tocado por trás ali pelo Richardson. Na frente da senhora Débora Beatriz. Ela não teve dúvida. Dedurou. Marcelo de Lima Henrique foi lá e pegou ali a falta em cima do jogador do Guarani. É o do Mercado, jogador já de pé. Vai para a cobrança da falta o time do Guarani. Leão do Mercado quer o gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Olha o Ada, a bola viaja, toque de cabeça, tira a defesa. Olha a sobra, chegou com o Janderson, a bola estourou em cima do atacante do Ceará. Sozinho, Diego, sozinho no campo de intermediário. O Diego não quis conversa, puxou a bola. O Diego não quis conversa, rapaz. Disse que conversa, eu vou pra frente o quê? Chegou, botou a bola na grande área e segurou com a mão. Já tentou ligar o contra-ataque, não pegou bem na bola. Richardson toca com Vina. Abre na esquerda ali o Caio Rafael. Agora sim, recebe. Fica ali, olhos nos olhos. Tentou dar o toque. Melhor pro Eron. Toma a bola pro time do Guarani. Já trabalha com o Adam. Leão do Mercado tem boa chance. Botou o Thiago pra correr. E o Luiz Otávio, quando tentava dar um tapinha na bola, no carrinho por baixo, o Luiz Otávio bota a bola pra lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. É a Série A do Campeonato Cearense, primeira rodada. O Ceará está vencendo 1-0. Gol marcado pelo Thiago Pangnussat aos 3 minutos da etapa inicial. Ficou caído ali o Eron, tá tudo ok com o lateral do Leão do Mercado. O time do Guarani que volta a jogar a primeira divisão desde 2019. Leão do Mercado não jogava a primeira divisão do Campeonato Cearense. Olha o Eron. Trabalha a bola ali com o Adam. Chegou, a bola bate na defesa. O Kaique queria o toque do jogador do Guarani. Mas o arremesso manual segue do Leão do Mercado. Chegou lá o Kaique, completa. Breno vai lá, a desviada da zaga. Chegou por ali o Matheus Mendes. Faz o cruzamento. Luiz Otávio toca na bola. Ela cai pela esquerda, tá sozinho ali o Caio Rafael. Luiz Otávio. Thiago Pangnussat. Não tem pressa nenhuma, o Ceará vence por 1-0. Troca figurinhas. Kaique Gonçalves. Danilo Barcelos está pertinho, segura a bola o Kaique. Chama o autor do gol alvinegro até o momento. Já abre lá na direita. Kaique, protege com o corpo. Bota a bola pro Janderson, tem liberdade. Tentou botar velocidade. Vai para a linha de fundo, faz o cruzamento. Bruno Costa tira de qualquer maneira. O xerifão rubro-negro tira. Tem pressa o Ceará, vence 1-0 e quer mais. O último toque ali foi do Thiago. Lateral pro alvinegro de Porangabuçu. Chega o Kaique. Todo fechadinho o time do Guarani. Olha o Vina. Trabalha a bola ali com o Caio Rafael. Já tocou com o Kaique. Janderson domina. Já dá um tapinha na bola. Giancarlo chega por baixo ali. Zagueirão do time do Ceará. E o árbitro está marcando falta do jogador do Ceará no atleta do Guarani. Leandro Santos. A gente está chegando aos 44 minutos, 45 desse primeiro tempo. O que tem que fazer o time do Guarani para não estar levando sufoco desse Ceará, porque o alvinegro está naquela jogada, trabalhando a bola, trocando passes, como se a qualquer momento fosse fazer o segundo, Leandro. O que o Guarani tem que fazer para incomodar um pouco mais o Richard, que passou a maior parte do primeiro tempo assistindo o jogo, com exceção daquele lance lá que ele acabou dando um susto em todo mundo, Leandro. Pois é, o time do Guarani precisa ser um pouco mais ousado, joga em seus domínios, tem o apoio do seu torcedor e adotou por muito tempo uma postura extremamente defensiva, jogou muito tempo atrás da linha da bola o time do Guarani.
A partir ali dos 32 minutos tentou sair um pouco mais, porém ainda erra alguns passes. Precisa ser um pouco mais ousado, sair, adiantar suas linhas, tentar pegar a saída de bola do Ceará lá em cima, tentar pressionar, porque teve algumas boas chances também, aproveitando de erros da defesa do Ceará. Então precisa ir para cima, ocupar mais o meio de campo e dar velocidade à troca de passes. Ainda também tem uma troca de passes lenta e aí permite que o Ceará consiga marcar as opções ali do jogador que está com a bola, né? Aquela opção de passe está marcada, acaba rifando e perde essa posse de bola. Então são essas as posturas que a gente vê que são necessárias para o Guarani tentar chegar mais ao ataque, como vem fazendo agora. E olha o Guarani, olha o Hélio, faz o cruzamento da trave! Cruzou o Hélio, a bola surpreendeu o Richard e foi beijar a trave do Ceará. Oh, Aaron! Ele cruzou, ele chutou no gol, não sei. Eu sei que a torcida rubro-negra se animou e quase era o gol de empate do Guarani. A bola beijou caprichosamente a trave. Que castigo para o Leão do Mercado. Essa bola quase entra. Seria o empate do Guarani no finalzinho. Estamos com 46, entrando para os 47 minutos do primeiro tempo. Lá vem o time do Ceará. Olha. O Richardson agora meio que deu o giro e derrubou o atleta. No chão mesmo assim derrubou o atleta do time do Guarani. É falta favorecendo o Leão do Mercado. Vai terminar o primeiro tempo. Não vi a sinalização do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Finalzinho do primeiro tempo aqui, por enquanto 1 para o time do Ceará, 0 para a equipe do Guarani, a primeira rodada do Campeonato Cearense. No sábado tivemos 2 jogos, o Fortaleza venceu o Iguatu 2-0 e o Maracanã venceu o Caucaia pelo placar de 1-0. É o terceiro jogo este da primeira rodada do Campeonato Cearense de Futebol. Olha o Ceará, toca de cabeça, a bola fica agora com o Guarani. Olha o Adam, dividida com o Danilo Barcelos, ainda com o jogador do Leão do Mercado. Recua com o Bruno Costa. Ele abre na direita, botou o Aaron para correr. Bota na quinta, chega Luiz Otávio. Na velocidade se antecipou o zagueirão alvinegro e botou a bola para a linha lateral. Arremesso manual para o Guarani levando perigo, jogando aqui pelo lado direito do ataque rubro-negro. Bota a bola com o Adam. Aí o Jean Carlos empurrou claramente o jogador do Guarani, né? Tem pressa o Leão do Mercado. Adam trabalha com o Bruno Costa, de novo Adam. Olha o time do Guarani, foi pro chão o jogador do Leão do Mercado, o árbitro não deu nada. Jean Carlos não teve domínio. Melhor pro zagueirão, o xerife rubro-negro Bruno Costa. Trabalha com o da Silva, de novo Bruno. Recua a bola ali com o Matheus Mendes. Chama o Diego pro jogo. Experiente goleiro rubro-negro, Diego. De volta o Leão do Mercado após alguns anos. E olha aí olha como o Guarani, meio atônito, numa bola simples, chega lá e estoura a bola, bota para a linha lateral. Momento que apita o fim do primeiro tempo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique. 1 para o time do Ceará, Thiago Pangnussada aos 3 minutos do primeiro tempo, 0 para o Guarani. Fim de papo nessa etapa inicial. E agora o Renato Neves vai ter que conversar com a galera rubro-negra, tentar arrumar a casa para ver se leva menos sufoco e consegue agredir um pouco mais a meta do goleiro Richard. Enquanto isso, o Ceará vai tentar acertar o pé para ampliar o placar. 1-0 Ceará e Guarani neste primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. Bom, pessoal, tivemos aí o primeiro tempo, portanto, de Guarani e Ceará, jogo no último domingo da Arena Romeirão. Agradecer aqui a Janata, que está acompanhando a gente, deixando boa noite. O Judas Menezes também por aqui. Adriano Lima, né? Muita gente também mandando mensagem aqui via WhatsApp. O Ricardo, que está acompanhando a gente lá em Sergipe, em Aracaju, Sergipe. Tá bom? Mandar um abraço aqui para o Wellington lá no Rio de Janeiro, também acompanhando aqui. Galera acompanhando, né? E assistindo esse jogo aí do Guarani com o time do Ceará, estreia das duas equipes no Campeonato Cearense. Primeira rodada, o retorno do Leão do Mercado, a elite do futebol cearense, desde 2019 que o time do Guarani não jogava uma primeira divisão, não é verdade? Bom, deixa eu trazer aqui, só falar aqui no pessoal da Clínica Nova Medicina, abraçar nosso querido Dr. Rafael Xenofonte, doutora Camila,
tá bom? Primeira clínica médica focada em cannabis medicinal no Nordeste. O telefone WhatsApp, DDD 88, tem muita gente aqui de estados vizinhos, Piauí, Pernambuco, Paraíba, que se interessam, vem aqui para a região. Então, de repente, você se interessa por essa clínica Nova Medicina, tá ok? Então, fica aí ligado no WhatsApp, DDD 88 99218 0183, 99218 0183, lá na cidade do Crato, tá bom? Uma clínica médica focada em medicação em cannabis medicinal no Nordeste brasileiro. Um abraço para o doutor Rafael Xenofonte e a doutora Camila. Estamos reexibindo aí este jogo entre Guarani e Ceará com o apoio do grupo 3R Petróleo, que durante o dia de hoje, agora, se você for um dos 5 postos do grupo 3R Petróleo, gasolina comum por apenas, BR Petrobras, por apenas R$ 4,89. Já a gasolina grid, BR Petrobras, a R$ 4,99. Tanto faz você pagar em dinheiro, Pix ou cartão de crédito. São 5 postos em Juazeiro do Norte, tá? Tem o aeroposto, que fica na Avenida Vigílio Távora, 2650, o posto 3R, na Avenida Castelo Branco, posto São Francisco, na Avenida Castelo Branco, Novo Juazeiro, posto Mãe de Deus, em frente ao Centro de Abastecimento dos Romeiros, e tem ainda o Alto Posto Raimundo Neto, na Avenida Ailton Gomes, 875, no Pirajá. Em breve, em Juazeiro, teremos o Alto Posto Limoeiro, será o 6º posto do Grupo 3R Petróleo em Juazeiro do Norte. Então, quer combustível de qualidade com preço super camarada, procure um dos 5 postos do Grupo 3R Petróleo aqui na terra do Padre Cícero, tá ok? Lembrando que a gente está com o site replay.tv.br. Vai lá, você tem sempre novidades sobre o nosso futebol em especial. Se fala de tudo, mas com prioridade para o nosso futebol, futebol do interior, aqueles clubes que nem sempre tem tanta mídia, a gente está lá para dar mídia para ele, porque esses clubes também têm torcida, também querem ficar bem informados e a gente está trazendo lá para você. Mas a gente fala também de outros, de grandes clubes, notícias esportivas. Replay.tv.br. Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, é sempre um prazer contar contigo. Quer virar parceiro aqui do canal? 99724 8778. 9724-8778, manda mensagem ou deixa mensagem lá no Instagram que a gente vai estar conversando com você com toda certeza. Agradecer demais ao pessoal que está acompanhando aqui. Muito, muito obrigado mesmo. A Juliana Souza também está aqui com a gente. Um beijo para você, Juliana. Obrigado pelo carinho, tá certo? O pessoal está acompanhando a gente. O Jefferson lá em Campina Grande. Um abraço para o Jefferson. Obrigado demais a você que está acompanhando aqui a nossa exibição deste jogão de bola referente a Guarani e Ceará, primeira rodada do Campeonato Cearense de Futebol, tá certo? Só que recebi a informação de que o Barbalha, né? O Barbalha está contratando o lateral esquerdo Dudu, ex-Guarani e ex-Crato, e está também trazendo aí o atacante Lineker, atacante, reforço do Barbalha, a gente recebendo nesse momento a informação, Lineker, ex-Cabo Friense do Rio de Janeiro, Sampaio Correia, Independente de Limeira, informação chegada agora aqui pra gente no nosso WhatsApp. Um abraço ao nosso querido Clodoaldo Amaro, trazendo essas informações pra gente. Vamos acompanhar o segundo tempo, Guarani e Ceará, diretamente da Arena Romeirão, Mauro Sampaio, jogo do último domingo, primeira rodada do Campeonato Cearense. Compartilha com a galera, tem muita gente que tá querendo acompanhar, não viu, quer ver, estava na arquibancada, mas quer ver o jogo como foi? Então, fica com a gente, tá certo? No oferecimento do Grupo 3R Petróleo, vamos para o segundo tempo de Guarani e Ceará, Campeonato Cearense na Arena Romeirão, Mauro Sampaio. Vamos lá. Tá tudo pronto para o segundo tempo. Observa ali o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Apita o árbitro, tem bola rolando o segundo tempo aqui na Arena Romeirão. 1 para o time do Ceará, 0 para o time do Guarani. E o Leandro Mercado tem 45 minutos para tentar agora melhorar sua situação dentro do jogo. Quem sabe conseguir um empate ou até mesmo a virada. Tentava ali o Ceará, já teve posição irregular do ataque do Alvinegro de Porongabuçu. Só confirmando, o jogador William Formiga entrou com a 22 no lugar do 23, Danilo Barcelos.
A gente confirma já outra substituição do time do Ceará. Já no time do Guarani, o Vaqueiro, camisa 13, entrou no lugar do Patrick com a 7. Richardson tentava ali o Vina, escorregou o atleta do time do Guarani, o Breno, mas conseguiu por baixo. Tocou a bola, aí já tem um atleta do Guarani no chão, o Vina também fica no chão. E o Marcelo Lima Henrique para o jogo, para atendimento dos dois atletas e chama ali o atendimento tanto para o jogador do Ceará como também para o jogador do Guarani. Já no comecinho do segundo tempo, tendo essa situação. A galera acabou ligando ali os aspersores, né? Deu uma aguada no gramado no intervalo e exatamente parece que pegou água demais ali no centro do círculo central. Houve esse escorregão ali do Vina. E o Adam, jogador do time do Guarani, sendo atendido nesse momento, camisa 10 do rubro-negro juazeirense. Se você quer combustível de qualidade com preço super camarada, procura um dos 5 postos do grupo 3R Petróleo. A gasolina mais em conta de Juazeiro do Norte você encontra em um dos 5 postos do grupo 3R Petróleo. O aeroposto está sempre fazendo promoção, então se liga, tá bom? Em breve teremos o Alto Posto de Moeiro, mais um posto do grupo 3R Petróleo aqui na terra do Padre Cícero. Pronto, então também saiu Caio Rafael para a entrada do Vitor Gabriel, é isso? Vitor Gabriel com a 63, não é isso, Leandro? Então Vitor Gabriel com a 66, 63 melhor dizendo, no lugar do Caio Rafael no time do Ceará. 2 substituições então no Alvinegro de Porongabuçu e uma substituição no time do Guarani. Lá vai o Formiga, cobrança lateral esquerda, tentou ali com o Jean Carlos, foi na dividida. Olha o Vitor Gabriel, fica com a bola, no meio de 3, tá a tabelinha. Janderson, olha o Vitor Gabriel, cara a cara, vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Ceará! Vitor Gabriel é jogador que arrebenta. Tinha acabado de entrar, tabelinha inteligente com Janderson. Ele entra na grande área com tranquilidade e frieza. Olhou para o goleiro e apenas colocou sem chances para Diego. A bola está na rede, o placar é alviverde. Alviverde não, é alvinegro. Mais alvinegro do que nunca. Vitor Gabriel, camisa 63, é jogador que arrebenta. Agora, 2 para o Ceará, 0 para o time do Guarani. E de novo, aos 3 minutos, Ceará fez 1-0 com 3 do primeiro tempo. Faz 2-0 com 3 do segundo tempo. E o Ceará começou com tudo a segunda etapa, Leandro Santos. Aquela que a gente vinha falando, quando quer, impõe o seu ritmo, chega e faz o gol o time do Ceará. Recebeu um baita presente ali o Vitor Gabriel, um belo passe entre os zagueiros do Guarani, saiu na cara do Diego, foi só tirar ali do alcance também, deslocar o goleiro rubro-negro e ampliar a vantagem para o time do Ceará. Volta para o segundo tempo, chega o Vitor aí estreando, né, no estadual, praticamente a primeira participação dele no jogo, já marcando um gol, ampliando essa vantagem. Se o Guarani já estava pensando em uma postura diferente, em tentar buscar o empate, agora vai ter uma vida mais complicada ainda com essa vantagem ampliada pelo time do Ceará. Vamos ver como se vai comportar o time do Leão após o segundo gol sofrido. É verdade, viu? Tem uma falta ali o time do Ceará no círculo central, situação difícil. Olha que o Vitor Gabriel começou a jogada e concluiu de forma inteligente, fazendo 2-0 para o Ceará, dessa tranquilidade para o Alvinegro de Porongabuçu. Olha por ali o Vina, já recebe, abre na direita, procura o Igor, chega por ali de qualquer maneira o jogador que é o Alan. Tirou a bola, vai lá para o outro lado, é lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. O William Formiga é quem vai para a cobrança, tem pressa, chama o Vitor Gabriel, ele domina, fica ali entre os dois jogadores, acabou saindo com bola e tudo, o atacante
do Alvinegro de Porongabuçu. Guarani na bola. E você está acompanhando a Série A do Campeonato Cearense. Todas as emoções aqui no canal Replay com o Tony Souza no YouTube. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, tá ok? Replay com Tony Souza. E você quer ficar bem informado, vai lá no nosso site. replay.tv.br. Sempre trazendo informações importantes, principalmente do futebol do interior, tá ok? Olha, tá ali o time do Ceará. Fica trocando figurinhas lá no setor defensivo. Chama ali o Thiago Pangnussat pra bola. Abre na direita o Igor. Pediu, recebeu. Fica ali com liberdade. Olha, já bota a bola aí. Pegou muito mal na bola. Ela acabou indo direto para a linha lateral. Bola que seria para o Janderson. Guarani é quem tem o seu arremesso manual. Tá querendo boné personalizado, de qualidade, primeira linha? Procura Quiartes, tá bom? Quiartes Serigrafia. Vai lá no Instagram. Você pode conhecer o trabalho da Quiartes Serigrafia. Tem uns bonés super legais, top de linha, tá bom? Personalizados. Então procura Quiartes Serigrafia, vai lá no Instagram, tem também um site e você pode mandar confeccionar aí os melhores bonés, lindos bonés com muita qualidade, bonés personalizados, tá ok? Lá vem o time do Ceará. Trabalha a bola lá no meio campo, olha o Vina. Já faz o giro. Chega ali o Thiago Pangnussat. Abre a bola na frente na velocidade com o Jean Carlos. Aí o Matheus Mendes vai lá, faz a proteção. Foi para o chão. Acho que o último toque foi do jogador do Guarani, mas o árbitro acabou dando falta. O árbitro marcou a falta do ataque da equipe do Ceará. Diego é quem vai para a cobrança. Toda segunda-feira tem replay, programa replay do nosso canal no YouTube. Replay com Tony Souza. Se liguem, a partir das 19h30 a gente entra no ar com muita informação esportiva e destacando, lógico, tudo sobre o nosso futebol. Olha o Guarani. Thiago vai na briga, ele e Luiz Otávio, melhor para o zagueirão do Ceará. Thiago Pangnussat completa. A bola fica disputada do meio campo. Chegou o Da Silva. Richardson já toma. Abre ali para o Kaique. Ele chama o Vina para o jogo. Segura o Vina. Tá caído o jogador do time do Ceará. Ele segura ali. E olha ali, desentendimento ali o Vina. Thiago, Breno. O árbitro vai lá dar o cartão amarelo. Parece-me a distância aqui para o Breno. Camisa 8 do Guarani. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Um jogo tranquilo, apenas uma forçadazinha de bola ali, o cartão amarelo para o jogador do Leão do Mercado, realmente o Breno, camisa 8. O árbitro já autoriza a falta ali com o Luiz Otávio. Bola lá na esquerda, o Vina já tocou ali para o William Formiga, Vina de novo. Tentou ali com o Kaique, perde a bola. Olha o Guarani, tentava o Thiago, Luiz Otávio, providencialmente. Troca com o Richardson, agora o Igor. Richardson com ela, chama o Vina. De primeira, bota pro Vitor Gabriel. Aí o Matheus Mendes chega aí, faz a intervenção. É lateral pro time do Ceará. Igor na bola. Olha o Vina, recebe com liberdade. Errou o passe, Da Silva. Breno com ela, abre na direita, chama o Heron. Guarani agora tentando agredir. Chega ali o Vaqueiro. Foi empurrado, a bola fica com o Heron. Da Silva. Troca figurinhas. O rubro-negro juazeirense. Lá pela direita, o último toque foi do jogador do Ceará. É bola para o Guarani. O Guarani corre agora contra o tempo. Olha o cruzamento, aí para ninguém, né? Apenas tiro de meta favorecendo o Alvinegro de Porongabuçu. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Fica na Rua do Videl do centro de Barbalha. Vai lá no Instagram, você conhece o trabalho de Edilan Máquinas. Se você quer ficar em forma dançando, procure Aline, Espaço de Dança Aline Silva. Tem lá no Instagram o Espaço de Dança Aline Silva. Olha o Bruno Costa ali, rapaz, jogada de efeito. Chamou Da Silva para o jogo. Olha ali com o Adam. Tentou a jogada mais de efeito, perde a bola. Jean Carlos. Janderson. Olha o Janderson entre as pernas. De calcanhar. Vitor Gabriel. De novo Janderson. Lá vai o time do Ceará. Vina. Olhos nos olhos. Tenta o cruzamento. Olha o Vitor Gabriel. Espirrou o taco. Ele tentava dar um toquinho para o Jean Carlos que vinha chegando. Mas aí não pegou bem na bola agora o Vitor Gabriel. O Ceará continua com ela. Richardson, Jean Carlos, passa o Igor, pediu para receber, chegou ali o Alan
deu um toque na bola. Foi para a linha de fundo, é escanteio favorecendo o Ceará. Escanteio para o Alvinegro de Porangabuçu. Torcida do Ceará sente um bom momento. Tá ali atrás do gol, onde defende o goleiro Diego. Ceará já vence por 2-0, que é o terceiro. Lá vai Vina para a cobrança do escanteio. Movimentação dentro da grande área. A bola viaja, olha o toque de cabeça. Vibra, agita, faz a festa. Gol! É do Vozão! Luiz Otávio, é jogador que arrebenta. Na cobrança de escanteio, o zagueirão com a autoridade, como se for um centroavante, subiu sozinho e cabeceou com segurança, sem chances para o goleiro Diego. A bola está na rede, o placar é alvinegro, mais alvinegro do que nunca, é do Ceará. Luiz Otávio, camisa 13, é jogador que arrebenta. Agora, o Ceará tem 3-0 para o Guarani. Eram jogados 11 minutos deste segundo tempo. E agora o Guarani, aliás, o Ceará mantém aquela tranquilidade que se esperava do alvinegro no primeiro tempo, viu, Leandro? A gente falava que está em ritmo de treino, essa jogada foi ensaiada desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo, a bola alçada na área ali, vai buscando ou Luiz Otávio ou Thiago Panguçá. E dessa vez o Luiz subiu com liberdade total no meio da zaga rubro-negra, cabeceou firme, forte no canto inferior ali do goleiro Diego, que apenas olhou a bola entrar no fundo da rede. 3-0, transformando em números a superioridade técnica que tem até aqui o time do Vozão, e vai fazendo 3-0 para cima do Guarani de Juazeiro, que precisa melhorar se não quer sair daqui essa noite goleado com uma vantagem maior do que a que já está, Tony Souza. É verdade, teve um primeiro tempo ali, uma impressão, um falso primeiro tempo, de que o Guarani resistiria ao time do Ceará. O Ceará errando muitas finalizações, né? E o Guarani sem conseguir incomodar o Richard. Nesse segundo tempo não, até pareceu que o Guarani de repente ia pressionar mais, parecia, né? Porque logo o Ceará começou a tomar conta do jogo e agora já faz 3-0. Aí no começo ainda, estamos com um pouco mais de 11, 12 minutos agora do segundo tempo. O time do Ceará conseguindo ampliar o placar. E o Guarani agora tem que ter muito cuidado para que não venha a se tornar uma goleada, porque o Leão do Mercado não consegue realmente deixar com que a bola fique no ataque, mantenha um perigo a mais para o goleiro Richard. E vai mudar o time do Guarani. Vai entrar agora, saindo o Adam para a entrada do Canidé. Agora sim, o Canidé, que foi anunciado pelo Guarani no começo do jogo, mas na verdade quem estava era o Alan. E saindo aí o Adam, camisa 10, para a entrada do Canidé, camisa 6. Vai entrar ali também o 14, é isso? É o 14 para a saída do Breno. O Breno vai sair para a entrada do 14, que é o Israel. Israel, 14, no lugar do Breno. Duas substituições feitas pelo Leão do Mercado para tentar melhorar a situação do time rubro-negro neste jogo que, por enquanto, tá dando tudo certo para o Ceará. E olha o Janderson, já bota na velocidade ali pelo meio campo, no meio de 3 jogadores, chega por baixo ali o da Silva, da bola, limpo, já toca com o Israel. Israel já fica ali, troca figurinhas, errou o passe. Mas a bola segue com o time do Leão do Mercado. Bruno Costa, zagueirão, xerife, tenta acalmar as coisas por ali, trabalha com o Matheus Mendes. De novo Bruno Costa, fica ali com o Vitor Gabriel na frente. Quando saiu, o Vina não teve o domínio, fica a bola disputada lá do lado esquerdo. Situação difícil ali para o time do Guarani. Ceará está com a bola lá pelo lado esquerdo. Thiago Panguçá, Luiz Otávio. Chega por ali o Richardson. Luiz Otávio de novo com a bola. Thiago Panguçá. Luiz Otávio.
Richardson, olha aí, trocando figurinhas a equipe do Ceará. Todo recuado o time do Guarani. Jean Carlos. Bota a bola no meio campo. Richardson. Tentava ali o Vitor Gabriel. Chegou o Bruno Costa, tira a bola. Bola tocada ali com o Arthur Cardial. Abre na direita de novo Arthur Cardial com ela. Olha que bola foi essa. Lá vem o Janderson. Chega! É pênalti. Indiscutível. Pênalti para o Ceará. O Matheus Mendes foi totalmente no corpo do Janderson. E não tem dúvida. É pênalti para o Vozão, Leandro. Pênalti. Chegou atrasado ali o jogador rubro-negro. O jogador, me parece aqui, o Matheus, né? Chegou atrasado no lance. O Janderson, se o jogador do Guarani chegou atrasado, o Janderson já ia na velocidade para a linha de fundo para tentar uma finalização. Foi tocado por baixo. Em cima do lance, o Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti sem dúvidas. E aí mostra mais uma vez a superioridade. O time do Ceará vai vencendo 3-0 e não deixa o campo de ataque. Continua pressionando, vai buscando fazer mais gols e tem a oportunidade agora na cobrança de pênalti. É verdade, um lance que foi lambança do início ao fim. Primeiro o passe errado do Israel e depois o Matheus Mendes foi lá e fez a falta em cima do Janderson. E tem uma penalidade a seu favor o time do Ceará. Chegando aos 17 minutos do segundo tempo, Jean Carlos, camisa 10, olhos nos olhos com Diego, autoriza o árbitro, lá vai de canhotinha. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Ceará. Jean Carlos é jogador que arrebenta, cobrança perfeita, goleiro no canto, bola no outro, sem chances e o placar muda de novo, mas muda em números porque a cor é a mesma, é alvinegra, isso mesmo. O time do Ceará agora tem 4 pintando goleada na Arena Romeirão, toda a categoria na cobrança de pênalti. Jean Carlos, camisa 10, 4 pro Vozão, 0 pro Leão do Mercado, pintando goleada na Arena Romeirão, Leandro Santos. Goleada já transformada, né? Como a gente vinha falando, transforma em números a superioridade técnica e lá vem mais uma vez. E lá vinha, tentou ali com efeito, me lembrou o Léo Lima naquela final do Carioca de 2003, o Gabriel tentou dar um